A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui na segunda parte do nosso estudo. Davi traz a arca para Jerusalém. Um estudo maravilhoso que Deus colocou no meu coração, com mensagens muito profundas. E agora a gente tem ainda um pouquinho mais de Deus para poder aprender, para poder absorver aqui neste momento. Com a Bíblia aberta em 1 Crônicas, capítulo 13 a 15. A história, como eu disse no estudo anterior, ela tem duas passagens, em 2 Samuel capítulo 6 e em 1 Crônicas 13 e 15. São passagens paralelas. Mas em 2 Samuel a história está corrida, ela está direto. É um capítulo só. Aqui em Crônicas a gente tem 2 capítulos. E entre o capítulo 13 e o capítulo 15 nós temos o capítulo 14, naturalmente, né? Mas uma história diferente. Uma história que não tem uma relação direta com a arca. Mas assim como eu fiz com a história de Esbozete, com a história da conquista de Jerusalém, Deus não me permitiu pular o capítulo 14. Então eu vou começar falando da história do capítulo 14 e a gente vai prosseguir depois falando sobre a segunda tentativa de Davi de trazer a arca para Jerusalém. Capítulo 14, gente, não necessariamente está na ordem cronológica dos fatos. Mas esse capítulo tem pelo menos um objetivo de estar aqui onde ele está. O objetivo é mostrar que entre o capítulo 13 e o 15, ou seja, entre a primeira tentativa e a segunda tentativa de Davi de trazer a arca para Jerusalém, há um espaço de tempo. Um espaço de tempo não definido, mas Davi não vai mais fazer nada correndo. Davi não vai mais fazer nada depressa. Davi vai ter tempo de planejar e de organizar. 2 palavras que faltaram no vocabulário de Davi na primeira vez. Então, nós vamos estudar o capítulo 14 como um time, como um interlúdio entre a primeira e a segunda vez que Davi tenta trazer a arca para Jerusalém. Quem entendeu, diga eu entendi. Ok. Capítulo 14 não é uma história apenas. É um capítulo de 17 versículos, mas é um capítulo que tem 3 histórias diferentes. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Os versículos 1 e 2. A história aqui, ela vai falar de um rei chamado Irão, rei de Tiro. E esse rei manda mensageiros a Davi. E esse rei vai mandar para Davi madeira de cedro, para que Davi construísse o seu palácio. Davi havia acabado de conquistar Jerusalém e o rei de Irão, de Tiro, vai enviar para Davi. Não estou dizendo vender, vai enviar, vai presentear a Davi com madeira de cedro, a famosa madeira do Líbano. Quem nunca leu na Bíblia, né, em várias passagens, principalmente assim, na história de Salomão, o cedro do Líbano, né? Madeira excelente, madeira de altíssima qualidade. E Irão vai enviar essa madeira para que Davi construa o seu palácio. Aí o versículo 2 diz que Davi entendeu que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel. E eu não vou me ater muito a essa história, porque não é o nosso foco. Mas Davi vai compreender que Deus está confirmando o seu reino quando Irão, rei de Tiro, envia madeira para que ele construa o seu palácio. Davi, ele sabe da promessa. Davi entende que ele já está no trono, que ele venceu Esbozete, que ele conquistou Jerusalém. Mas o momento em que Davi fala, gente, espera aí, Deus é comigo mesmo, hein? O momento em que Davi para e fala, olha, Deus confirmou. Quando ele entende a honra, quando ele entende o reconhecimento, é quando tem um rei de fora que o reconhece. Um dos sinais do reconhecimento da autoridade de Deus na nossa vida é quando alguém de fora, é quando alguém que não tem relação, é quando alguém que não tem o dever e a responsabilidade de nos respeitar, nos respeita. É quando alguém mais velho que a gente chama a gente de senhor e de senhora.
são um dos sinais da autoridade de Deus na nossa vida. Segunda história, uma história que eu já citei, quando Davi gera filhos em Jerusalém. 13 filhos Davi gera em Jerusalém. E aqui é óbvio que a história não está em ordem cronológica, porque aqui Davi não vai ter 13 filhos de uma vez, e o tempo não vai se passar tão rápido assim. Então aqui a gente tem uma história que vai se desenrolar diante de pelo menos 13 anos. Um dos filhos que Davi vai ter em Jerusalém se chama Salomão. Portanto, quando você estiver em Jerusalém, na plenitude da sua vida e do seu ministério, é aí que você vai gerar o seu melhor fruto. Só pode gerar Salomão quem conquista Jerusalém. Só pode gerar os melhores frutos quem vive a plenitude, quem vive o bom, o agradável e o perfeito de Deus na sua vida. Terceira história desse capítulo, e nessa parte eu me atenho um pouquinho mais. Lembra que eu falei dos filisteus no início do reinado de Davi? Quem disse que os filisteus não vão perturbar Davi de novo? Os filisteus perturbaram todo o reinado de Saul e acham que vão conseguir desestabilizar também o reino de Davi. Agora eu preciso ler. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E eu paro aqui, porque nesse ponto da história, a narrativa de 2 Samuel é mais completa. Por favor, venha comigo. No livro de 2 Samuel. Os filisteus não vão dar mole, não. Os filisteus não vão dar trégua, não. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi? O que sabendo Davi? O que descobrindo Davi? Lutou? Pegou a espada? Foi guerrear? Não. O que ouvindo Davi? Desceu a fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam no vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor. Davi desceu a fortaleza para consultar ao Senhor. Crente pentecostal já sabe o que eu vou falar antes de eu falar, então eu vou falar assim mesmo. Você tem descido a fortaleza? Quando o inimigo se aproxima pelo vale, você tem descido a fortaleza? Você tem consultado ao Senhor? Fortaleza é lugar de proteção, é lugar de direção, é lugar de orientação, é lugar de preparo. Desça a fortaleza antes de querer encarar um inimigo. O teu inimigo é mais forte que você e você tem que reconhecer isso. O teu inimigo não aceita a honra que você recebeu. O teu inimigo não aceita a posição que você alcançou. O teu inimigo quer roubar a possessão de herança que Deus te deu, mas ao invés de você querer encarar, ao invés de você querer debater, ao invés de você querer ficar respondendo em direta, ao invés de você querer discutir, desce para a fortaleza e vai orar. Davi desce a fortaleza e consulta a Deus e diz: Senhor, eu devo ir? E Deus diz: vai, eu serei contigo. Davi guerreia, vence os filisteus. Fim da história? Não. Não é o fim da história.
Davi vem, vence, rompe os filisteus. Aí, no versículo 21, gente, isso aqui é forte. Os filisteus perdem a guerra. Batem retirada porque veem que não podem contra Davi, porque sobre Davi está a mão do Senhor. Os filisteus vão embora. Eles não vão deixar armas para trás. Eles não vão deixar despojos para trás. Eles não vão deixar ouro e prata para trás. Sabe o que é que os filisteus vão deixar para trás quando eles vão embora? Sabe o que é que os filisteus vão deixar de lado no reino de Israel quando eles vão embora? Os deuses. Os filisteus vão embora e vão deixar os deuses para trás. O que vendo Davi os tomou e os queimou. Aracantriadaraçai. O teu inimigo foge, mas ele vai deixar armadilhas para trás. O teu inimigo até se dá por vencido momentaneamente, mas ele vai deixar laços para trás. E você tem que ter discernimento de pegar esses deuses estranhos e queimar. Tem coisa que o inimigo deixa para trás que não é despojo, é esterco, é entulho, é monturo. Tem coisa que não dá para aproveitar. E os filisteus deixaram uma armadilha porque eles sabem que quando o povo de Israel se inclina a outros deuses, Deus se volta contra Israel e Deus permite que os seus inimigos o vençam. O seu inimigo sabe das suas fraquezas e ele vai deixar para trás armadilhas para tentar fazer você cair na sua fraqueza. O inimigo vai fugir, ou vai fingir que fugiu, mas vai deixar para trás laços, vai deixar para trás um preguinho, uma raposinha, para ver se você cai naquele laço, e para ver se Deus se volta contra você, para ver se você cai, para ver se você peca, para ver se você transgride. O teu inimigo virou as costas, parece que ele foi embora, ufa, venci, mas cuidado, porque os deuses dele ainda estão no caminho. Pega isso que ficou para trás e taca fogo. Só que aí os inimigos vão perceber. Davi tacou fogo nos meus deuses. Os filisteus vão voltar. Vão se estender pelo mesmo vale que estavam. O vale dos Refaíns. Agora é guerra de Deus contra deuses. Os filisteus se sentiram insultados. Não caiu na minha armadilha. Queimou os meus deuses. O diabo não te vence cara a cara. Mas ele vai criar oportunidades para você ser desonesto. Ele vai abrir a porta do engano para você. Ele vai preparar a oportunidade para aquela, sabe aquela? Aquela. Entrar no seu caminho, destruir teu casamento. O teu inimigo sabe que se ele se materializar na tua frente, tu expulsa ele em nome de Jesus. Então ele vai deixar os deuses dele, sabe onde? Na internet. Os ídolos vão ficar, sabe onde? Na frente do espelho. Quando tu chegar lá, ele vai falar, essa roupa, esse cabelo, esse terno, pelo amor de Deus, nesse calor todo. Satanás vai deixar os ídolos para trás. Davi queima tudo. Porque Davi sabe da fraqueza. Davi sabe do ponto fraco. E Davi fala, eu não posso deixar isso aqui. Nem enterrado. Tem que queimar. E os filisteus vão voltar, porque eles vão perceber que os seus deuses foram queimados. Se estendem pelo vale.
Davi pergunta a Deus de novo: Senhor, eu devo? Eu devo ir contra os filisteus? Davi consulta o Senhor de novo e pergunta: eu devo subir? E o Senhor disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, aleluia, e então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Ora cantorabassai. Oh, aleluia! Davi não sobe diante dos filisteus. Vai por detrás, por entre as amoreiras. Davi era um homem experiente em guerra. Davi sabia escutar barulho de exército inimigo vindo por terra. Davi sabia sentir a vibração da marcha do inimigo na terra. Davi sabia escutar de longe barulho de guerra. E quando Deus diz: Davi, vai por eles por detrás das amoreiras. E Deus não diz: quando ouvir passos de inimigos andando, quando ouvir passos dos inimigos pelo vale, quando ouvir passos dos inimigos marchando. Não, Deus diz: quando ouvir o som de marcha por cima das amoreiras. Gente, isso é loucura. Deus é estranho, Deus é doido. Ouvir som de marcha em cima de árvore. É porque não é qualquer exército. É porque Deus não está falando de filisteu. Deus está dizendo: quando ouvir som de marcha pelas amoreiras, é porque eu desci. É porque eu desci, é porque eu desci no arraial, é porque eu estou marchando por cima de árvores. O caminho do Senhor não é o nosso, o caminho do Senhor é acima do nosso. Eu desci para marchar em cima das copas das árvores. Vai, ataca, sai de entre as amoreiras, porque eu serei contigo. Eu já posso ouvir o som da marcha de Deus por cima das amoreiras. E Deus dizendo: vai, ataca, vai, pode ir, vai, eu serei contigo. Eu estou na tua frente, eu sou o teu general, eu já garanti a vitória. Vai, porque a guerra já está ganha. Deus tem propósitos e Deus faz coisas sobrenaturais. O som de marcha pelas amoreiras, por cima de árvores, é Deus dizendo: eu faço o que eu quero. Eu entro onde eu quero, eu piso onde eu quero, eu desfaço o que eu quero, eu quebro o que eu quero para fazer, para dar livramento, para entrar, para sair, para dar vitória. Eis que eu vou adiante de ti. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que ia diante de Israel como coluna de fogo, como coluna de nuvem. É o mesmo Deus que para o arraial de Israel era claridade, para o arraial dos egípcios era escuridão. É o mesmo Deus que desceu no meio do Mar Vermelho quando os egípcios pensaram que iriam atravessar ao pés enxuto. É o mesmo Deus que desce. É o mesmo Deus que desce na nuvem e que vai na roda do carro do inimigo e quebra a roda dos carros dos egípcios. É o mesmo Deus que faz loucura, mas é o Deus que dá vitória. É o mesmo Deus que entra por caminhos improváveis, mas é o Deus que faz o que ninguém pode fazer e que dá vitória ao seu ungido. Quando ouvires o som entre as amoreiras, vai, porque eu já desci.
porque eu já entrei, porque eu já intervi. O sinal de Deus de que a vitória é certa são os passos, são os seus pés, que são como um latão reluzente, que vai pisar no Monte das Oliveiras e vai fender o monte ao meio. É o mesmo Deus poderoso de autoridade. Aleluias. Por favor, adore, glorifique, sinta a presença do Todo-Poderoso aí onde você está. Voltando a 2 Crônicas, capítulo 15. Como eu disse, Davi vai dar um tempo de reparo, de conserto, de planejamento e organização, porque Davi percebeu que ele errou muito e ele tem que consertar algumas coisas, ele tem que resolver alguns problemas. Mas, a partir desse momento, eu gostaria de ler com vocês aqui em 1 Crônicas 15, e eu vou mostrar para vocês que Davi não vai cometer apenas os 2 erros que eu já mencionei. A gente tem em mente que as únicas coisas que aconteceu foi a arca no carro de boi e levitas, e Uzá e Aiô carregando a arca. Não, esses não foram os únicos erros que Davi cometeu. Não foram os 2 únicos erros. Oxalá que fosse, mas não foi. Davi cometeu uma série de outros erros que juntos vão culminar na morte de Uzá. Versículo 1 do capítulo 15. Fez também Davi uma casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Gente, tem um tempo que eu já estudei essa passagem, então já tem um tempo que eu estou matutando isso. Na primeira vez, as coisas foram tão apressadas. Davi estava tão eufórico, tão doido para trazer a arca, para ver a arca em Jerusalém, para ver a festa, para sair, para trazer, para fazer acontecer que, gente, nem lugar para a arca Davi tinha preparado antes. A arca ia chegar em Jerusalém e a arca não tinha onde ficar. Quando Davi vai falar, gente, a gente tem que planejar agora para trazer a arca de novo. Davi vai parar. Gente, nem tenda para a arca eu construí. Erro básico. Nem lugar para a arca eu construí. Davi, peraí. Eu preciso aprofundar apenas num ponto que eu não comentei no estudo, na primeira parte. Quando Uzá põe a mão na arca, morre, Davi se entristece e Davi fala algo. Davi teme a Deus, a Bíblia diz que um temor se apodera de Davi, Davi diz: como virá a mim a arca do Senhor? Sabe o que Davi está dizendo? Eu não desisti do propósito. Eu quero saber qual a estratégia certa para trazer a arca. Davi não perguntou, eu devo trazer? Não, Davi sabe que tem que trazer, mas ele quer saber como. As coisas vão começar a mudar na sua vida quando você começar a fazer as perguntas corretas. Quando você começar a orar certo. Quando você começar a se preocupar com o que realmente importa. Deus não quer ver você mudar propósito. Deus quer ver você mudar estratégia. E aqui começa Davi consertando o primeiro erro. Eu não construí nenhuma tenda para a arca.
Aí no versículo 2, Davi diz, ele reitera, na verdade, o que a gente já disse, né? Ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Davi aqui vai reconhecer, ele vai consertar cada erro que ele cometeu. Só que a gente tem um problema, às vezes a gente constata o erro e não quer corrigir. Davi vai constatar o erro corrigindo. Davi vai lembrar do que ele errou já fazendo certo. E Deus não quer a gente perdendo tempo lamentando leite derramado, lamentando que deu errado, lamentando que não foi o que a gente queria. Deus quer agora é diferente, vai consertar o erro. Vai reparar o erro. Os levitas é quem tem que cuidar. Então Davi vai a cada detalhe que ele vai planejando e organizando, ele vai falando, tá vendo? É claro que daria errado da primeira vez. Olha o tanto de coisa que a gente deixou de fazer. Às vezes a gente quer buscar a presença, quer buscar avivamento, quer buscar tanta coisa, mas a gente está buscando do jeito errado. E Deus nos parou hoje aqui para nos perguntar, e Deus nos parou hoje aqui para nos alertar. Nós temos que buscar estratégias certas, o jeito certo, para a coisa certa, na hora certa, com pessoas certas. Levitas não são só adoradores, levitas também são obreiros. E Deus está convocando sacerdotes e levitas para que ocupem a posição de proeminência que Deus nos chamou para ocupar. Profeta de Deus, não é tempo de ficar calado, refém dos acontecimentos. Abre a boca e profetiza o que Deus mandou você falar. E Davi vai então fazer a relação dos levitas. Davi vai falar o nome de cada um dos levitas, e aqui eu não vou levar tempo citando nome por nome. Mas no versículo 12, Davi vai dizer uma coisa. Outro erro que Davi havia cometido. E disse-lhes aos levitas: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos. Essa palavra não apareceu na primeira vez. Foi tudo tão depressa, foi tudo corrido. Quis fazer festa sem campanha, quis fazer festa sem subir no monte, quis fazer festa sem jejum. Deu no que deu. Agora Davi diz, antes da festa tem que santificar. Para receber a arca tem que santificar. Para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que tem preparado. Pois que, olha só, Davi dizendo, porquanto primeiro vós assim não o fizestes. O Senhor fez ruptura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Não é querer ser santo demais, não. É seguir a ordenança. Não é querer aparecer demais, não. É seguir a ordenança. Alguém vai olhar para você e vai dizer, nossa, tudo para você é campanha de oração. Tudo para você é Deus, é céu, é cuidado, é vigilância. Não. É ordenança. É tempo da igreja voltar a conhecer e a obedecer ordenança. Santidade ainda é ordenança. Dízimo ainda é ordenança. Casamento insolúvel ainda é ordenança. Santificação do corpo ainda é ordenança.
Honestidade ainda é ordenança. Falar a verdade ainda é ordenança. Ide e pregai ainda é ordenança. Faça conforme a ordenança. Não é mais, não é menos. Oriclamanduriandarabassai. Santificai-vos segundo a ordenança. Vigiai segundo a ordenança. Sede santos como eu sou santo. Para buscar a presença de Deus, para receber a presença da arca, não é de qualquer maneira. Para viver avivamento não é de qualquer maneira. Para viver o verdadeiro Pentecoste não é de qualquer maneira. Tem que haver santificação. Tem que haver separação do mundo. Tem que haver verdadeiro comprometimento e compromisso. Aleluia. A festa vai começar outra vez. Davi reúne todo o povo. Novamente. Para essa festa. Davi reúne todo o povo outra vez. E dessa vez Davi não vai reunir o povo em Balaá de Judá. Davi vai reunir todo o povo em Jerusalém. Porque é de Jerusalém que se deve buscar. Só se busca avivamento quem está em Jerusalém. Só pode buscar e atrair a presença da arca quem está em Jerusalém. Então Davi diz, não vou mais reunir em Balaá de Judá. Agora eu vou reunir o povo em Jerusalém. E de Jerusalém eles vão até a casa de Obed-edom, onde a arca estava durante os 3 meses entre a primeira e a segunda tentativa de Davi de trazer a arca. Foram 3 meses de reflexão, 3 meses de organização, de replanejamento, de reestruturação, de preparo, e agora tudo estava dentro da ordenança. E Davi reúne o povo. E a Bíblia diz no verso 15 que os levitas levavam a arca nos ombros, conforme a lei de Moisés. Olha como tudo é diferente. Quando a gente para se atentar à vontade de Deus, quando a gente para fazer, para não querer fazer na correria, para não querer fazer na pressa, Deus quer planejamento, Deus quer tempo, Deus requer calma. As coisas de Deus não é de qualquer jeito, não é à la vontade, não é ao léu, não. Tem que ter planejamento, tem que ter ordem, tem que ter preparo, tem que ter liturgia, tem que ter o cronograma. Deus quer mais ensaio, viu? Deus quer mais preparação, Deus quer mais solidificação, Deus quer tudo do jeito certo, Deus quer o melhor. Aí os versículos a seguir, a partir do versículo 16, tem uma revelação que para mim é uma das mais fortes. Porque Davi aqui, ele vai dar o valor devido aos sacerdotes e aos levitas. Na primeira vez ele vai consultar capitães e príncipes, sacerdotes e levitas não são mencionados, nem para carregar a arca. Aqui Davi vai nomear levitas e sacerdotes para cuidarem de todo o cerimonial. E Davi vai nomear, separar os levitas para que toquem, para que cantem e para que louvem ao Senhor. Aqui está mais um erro que Davi vai consertar. E isso eu tenho certeza que você não deve ter percebido. Eu acredito que ninguém nunca deve ter pregado sobre isso, porque foi uma revelação que Deus me deu. Mas, se você voltar comigo, lá em Samuel, quando na primeira vez Davi está trazendo a arca
E todo o povo canta, todo o povo adora, todo o povo louva, não tem organização, não tem preparo, não tem separação, não tem santificação, não tem nada. A Bíblia vai dizer que todo o povo cantava. Todo o povo se alegrava e todo o povo tocava. Cada um tinha um instrumento. Gente, não é eu quem digo, é a Bíblia quem diz. E a Bíblia vai dizer que tinham ali toda sorte de instrumentos. Todo tipo de instrumento. Todo o povo tocava. Aí aqui cabe algumas observações. Todo mundo tocava. Primeiro, todo mundo sabia tocar. Imagina, 500.000 pessoas. Um com violão, um com teclado, um com violino, um com panderola, um com triângulo, um com guitarra, um com baixo, não sei, bateria não tinha como, mas um com harpa, um com flauta, um com saltério, um com alaúde, um com tímpano, um com tamborim, e vai, e vai, e vai, e vai. Todo mundo sabia tocar? Segundo, a festa aconteceu na correria, na pressa. Se Davi não teve tempo nem de preparar um lugar para a arca ficar, quem dirá ensaiar um louvor para tocar? Agora imagina, gente, uma confusão, uma gritaria, uma euforia do povo diante da arca. Não tinham ensaiado, não tinha regente, não tinha partitura. Agora, imagina, um toca corim de fogo, de um lado. Do outro lado, o outro toca hino da harpa. Do outro lado, o outro está tocando Cassiane. O outro está cantando Damares. O outro, Fernandinho. O outro tá lá no forrozinho do Vaguinho. O outro tá pulando do outro lado. O outro tá lá no corinho. E cada um tocando uma coisa diferente, porque não tinha preparo. E tinha toda sorte de instrumentos. Eles tocavam qualquer coisa, qualquer música. A minha pergunta é: qual o tipo de adoração que está saindo dos teus lábios? Deus está perguntando: será que tem mistura aí? Será que tem mistura aí? Será que eu consigo entender o que é que sai dos teus lábios, ou está saindo dois tipos de água dessa fonte? E outra coisa, toda sorte de instrumentos. Toda sorte não quer dizer só que tinham instrumentos de todos os tipos. Toda sorte quer dizer que tinham ali instrumentos novos e instrumentos usados. Instrumentos limpos, instrumento sujo. Instrumento inteiro, tinha instrumento quebrado, instrumento desafinado, instrumento empoeirado, instrumento faltando corda, sax com paleta branda, violino faltando corda, violão desafinado, teclado sem tecla, harpa quebrada. Toda sorte de instrumento, não tinha inspeção, não tinha cuidado, não tinha ensaio, não tinha zelo. Aí no meio dessa bagunça toda, não tem como perceber que os bois estão tropeçando. Deus está perguntando: cadê a organização? Vozes misturadas. Cada um fala uma coisa. Cada um puxa para um lado. Não tem união, não tem coesão. Enquanto o conjunto fica discutindo se canta esse ou aquele hino, o boi tropeça uma vez.
Daqui a pouco começa a discutir a cor do uniforme. O boi tropeça outra vez. Daqui a pouco discute quem vai solar que parte. O boi está tropeçando e você não está vendo, porque está cada um de um jeito. Uns ora, outros não. Um faz campanha, outros não. Uns preocupa, outros não. Tem gente bem, tem gente em pecado, tem gente de todo tipo, instrumento de todo tipo, gente que quer adorar, gente que quer aparecer, gente que quer louvar de verdade, gente que quer competir, gente que quer o solo todo para si. E Deus está dizendo, essas vozes misturadas é tudo menos adoração. E tudo isso faz com que os bois tropecem e a arca quase caia. Aí Uza vai tentar segurar. É tarde demais. Está vendo quanto de erros Davi cometeu? Está vendo quanto de problema não aconteceu? Só que agora é diferente. Davi vai escalar os levitas para que entoem juntos. Levita é quem sabe tocar. Levita é quem tem instrumento para tocar. Levita é quem tem zelo com o instrumento. E vai tocar uma mesma música. Vai ser o mesmo som, sob uma mesma regência, uma mesma partitura. E eles vão intercalando. O verso 22 vai dizer que o grupo do canto vai... Gente, isso é lindo. Vai ensaiar para cantar. Tem um homem que vai aqui, um levita, que vai ensinar o canto, vai ensinar a afinação, vai ensinar a melodia, para que não fique errado, para que não fique de qualquer jeito. Deus está requerendo o nosso melhor. Deus está querendo que a gente pare de fazer as coisas no improviso. Deus quer preparação, Deus quer dedicação, Deus quer ensaio, Deus quer ver a gente passar madrugada preparando, arrumando, cuidando, planejando, porque se é para Ele tem que ser o melhor. Diga comigo, se é para Deus, tem que ser o melhor. Que diferença não faz a organização e o planejamento? Não é? Aí o versículo 26. A festa começa. Gente, agora imagina, na primeira vez era tudo uma bagunça, todo mundo fazia o que queria, todo mundo tocava o que queria. Agora imagina agora, aquele cortejo de levitas todos uniformizados, paramentados, ataviados. Só os levitas tocando, o povo pode acompanhar, mas os levitas é quem está na regência, os levitas é quem estão cuidando da adoração, liderando a adoração, uns cantando, outros tocando, tinha naipe, separação de percussão, de corda, de não sei mais o que, de base, tudo. Um louvor só, uma adoração só, um tom só, um coração só, santificação, transpirando pelo meio dos levitas, e os levitas carregando a arca no ombro. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca, oh, glória a Deus! Ajudando Deus os levitas que levavam a arca. O sol do deserto é escaldante, a arca é pesada e o caminho é longo, mas ajudando Deus. O Deus que exige o melhor não te abandona quando tu está se sacrificando para fazer o melhor. Deus exige o melhor e te dá forças para continuar fazendo o melhor. Deus é quem sustenta. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus da maneira que Deus quer, é difícil, a cruz é pesada, o caminho é longo e as lutas são grandes. O sol queima a nossa pele, eu sei que está sangrando, eu sei que está doendo, mas sinta agora as mãos de Deus sobre as suas, te ajudando a carregar o peso da arca.
Tá sangrando, não pare. Tá machucando, não pare. É pesado, não pare. Deus está te sustentando. Ele não te deixa sozinho nesta caminhada. Ariando Candarabaciai. Ajudando Deus. Se Deus está ajudando é porque não é fácil. Mas é o Deus que promete: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E pelo fogo, ele não te queimará. Nem a chama arderá em ti. Até quando você não vê Deus, ele está lá. Até quando você não sente Deus, ele está lá. Até quando você não ouve Deus, ele está lá, ajudando Deus, os levitas, a carregarem a arca. No livro de Samuel vai dizer sobre esse cortejo lindo que o povo está conduzindo a arca para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que Davi, a cada 6 passos, parava e oferecia a Deus sacrifícios. Oh, Jesus. A cada 6 passos que Davi dava, ele parava, a arca parava, o povo parava. E Davi oferecia a Deus sacrifícios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unjas minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem diz, ó minha alma, ao Senhor, e clamando de que de cacha calaciando calaçai. Oriando canto, niando, rianda sebe andarai. A presença do Todo-Poderoso. A arca está passando. Sinta a arca agora na sua casa. Sinta a presença agora aí na sua casa. Deixa Deus te visitar. Você que há muito tempo não sente. Você que há muito tempo não fala em línguas. É agora. Niandorianda calaçai. Oh glórias, oh santo, maravilhoso é a presença do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. A presença da arca. A presença de Deus toma um lugar, a fumaça da glória de Deus que invadiu o Sinai, que invadiu o templo, e os sacerdotes não conseguiram ficar em pé. É essa mesma presença que eu sinto e que está te tocando agora, está te renovando agora, está te restaurando agora. É Deus dizendo: faça de novo, faça o melhor, que quando você faz o melhor, eu também faço o meu melhor. Eu também me apresento da melhor forma, eu também derramo o melhor que eu tenho da minha glória, eu também derramo do melhor de mim para você. Faça o seu melhor, que eu faço o meu melhor. Deus mostrando o caminho mais excelente para Davi.
Aleluia. A arca vai chegar em Jerusalém. E tem um detalhezinho mínimo que quase não faz diferença. Aquela Mical, aquela semente maligna de Saul aqui de novo, além de não participar do mover, ela fica da janela zombando Davi. Mas quem sente a presença não vai perder tempo com Mical. Quem sente a presença não vai perder tempo. Se tem um que critica, Davi tem que olhar para uma multidão que está ali recebendo de Deus a presença. Deixa Mical de lado. Eu não vou nem tomar tempo com ela, porque nem a Bíblia leva tempo para ficar falando dela, não. Mical é um capítulo à parte. Deixa ela de lado. Deixa quem critica de lado. Deixa o tradicional de lado. Deixa o carismático de lado. Deixa quem fica com muita coisinha de lado. E deu glória, deu aleluia. Perturbai os moradores da terra. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Você pode glorificar, você pode exaltar, você pode adorar, bendizer, magnificar o nome do Senhor nessa hora. Não dá para ir mais, a vontade é seguir a história toda e continuar a história de Davi toda. Mas para concluir a nossa história, eu vou falar de um personagem. E isso aqui é muito forte. Eu vou falar de um personagem da história, dessa história, quando Davi traz a arca para Jerusalém, que propositalmente eu não mencionei, porque eu queria deixar ele para o final. Estou falando de Obed-Edom. Foi ele que, quando Uzá foi morto, vai receber a arca de Deus em sua casa. Davi disse, olha, não vou mais levar a arca para Jerusalém, eu vou dar um tempo, eu tenho que preparar, eu tenho que pensar, eu tenho que pedir a Deus orientação, direção, discernimento, e enquanto isso a arca vai ficar na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um levita, e a arca fica na casa dele por 3 meses. E a Bíblia vai dizer que nesse período, isso está em 1 Crônicas 1 Crônicas 13, 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom. 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Davi ordena que a arca vá para a casa de Obed-Edom. A arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. E Deus abençoa e prospera Obed-Edom e toda a sua casa por causa da presença da arca. Obed-Edom viu uma prosperidade como nunca antes. Obed-Edom viu a sua fazenda crescer como nunca antes. Obed-Edom recebeu bênçãos tão grandes de Deus por causa da presença da arca. Obed-Edom foi beneficiado pela presença da arca. Mas os 3 meses acabaram. Davi chega com todo o povo na cidade onde estava a arca de Deus, onde morava Obed-Edom. E a arca precisa ser levada da casa de Obed-Edom. A arca não fica eternamente na casa de Obed-Edom. A arca vai. Obed-Edom é prosperado por Deus pela presença da arca. E Obed-Edom tem a opção de continuar onde ele está. Afinal, tudo que ele poderia receber de Deus em benefícios, em bênção, em prosperidade, tudo que ele tinha foi prosperado. Tudo que ele pôs a mão foi abençoado. E a gente costuma falar de Obed-Edom só aqui. Parece que a história de Obed-Edom termina aqui. Parece que ele é só alguém que vai abrigar a arca e a arca vai embora e acabou a história de Obed-Edom. Não! Obed-Edom tem a opção de continuar no comodismo, de continuar desfrutando das bênçãos da arca.
Mas Obed-edom, ele não vai reconhecer a arca pelos benefícios que ela traz. Obed-edom vai reconhecer a arca pelo que ela é. E a arca representa muito mais do que atração de bênção. A arca representa presença de Deus. Depois que a arca entra na casa de Obed-edom, e depois que Davi e todo o povo vêm para levar a arca embora para Jerusalém, Obed-edom simplesmente constata que ele não consegue mais viver longe da presença da arca. Crônicas capítulo 15, versículo 24. Uma sequência de nomes de levitas que estão acompanhando o cortejo da arca. Sebanias, Josafá, Netaniel, Amazai, Zacarias, Benaia, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca saiu da casa de Obed-edom, mas Obed-edom não foi capaz de sair de perto da arca. Aonde a arca vai, eu vou. Se a arca for para a direita, eu vou para a direita. Se a arca for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Uma vez que a arca entra na minha casa, eu não consigo mais viver longe dela. Aleluia. Só que a arca chega no destino, Jerusalém, na tenda que Davi tinha preparado. Obed-edom tem casa, Obed-edom tem família, Obed-edom tem fazenda, tem muita coisa para cuidar. Ele tem de tudo para dizer: Davi, vou voltar para minha terra, vou voltar para minha casa, vou cuidar da minha vida. Mas agora olha comigo em 1 Crônicas 16, versículo 38. E mais a Obed-edom com os seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza ordenou por porteiros. A arca chega em Jerusalém, a arca vai permanecer em Jerusalém, mas Obed-edom não vai voltar para casa, simplesmente porque ele não consegue mais deixar de ficar perto da arca. Aonde a arca vai, eu vou. Aonde a arca for, eu estou indo atrás. E quando chegar o dia em que a arca não mais estiver na minha casa, eu sei que o meu destino é Jerusalém. Quando a arca for tirada dessa casa terrena, é porque eu estarei seguindo a arca no cortejo, atravessarei o rio e entrarei com a arca nas mansões celestiais. Mas uma coisa eu garanto: longe da arca eu não fico, longe da arca eu não fico, de perto da arca eu não saio, e de perto da arca ninguém me tira. E lembra aquele trechinho de hino, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Oh, glória a Deus. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente encerra aqui esse estudo longo, mas que tenho certeza que me impactou, que também impactou a sua vida, o seu coração. Tenho certeza que você foi tocado, que você foi abençoado por Deus. E eu gostaria também de dizer que esse estudo estará disponível, o esboço estará disponível para você que queira recebê-lo. Então, você que queira, mande um e-mail para reflexõesbiblicascanal@gmail.com e eu mando para você o estudo escrito, para você ter o subsídio, ter as referências e poder, sempre que quiser, aprofundar também nessa passagem. Nós teremos muitos outros estudos pela frente. Deus tem ministrado muitas palavras profundas ao meu coração e eu estou com muita vontade de compartilhar com vocês. Então, que Deus abençoe vocês. Continuem compartilhando essa mensagem a outras pessoas que vocês sabem que precisem ouvir também a voz de Deus.
Estou sem voz, mas não posso deixar de terminar esse estudo sem uma oração, né? Vamos então clamar ao Senhor, ponha a sua mão no seu coração, eleve o seu pensamento aos céus e dirijamos a Deus uma palavra de oração. Senhor, Deus, te agradeço por este momento. É a segunda parte desse estudo. Davi traz a arca para Jerusalém e nessa hora eu peço a ti, confirme a tua palavra, que não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz, que gera frutos, que frutifica, que produz. Tenho certeza que vidas estão sendo tocadas e que o Senhor vai produzir o desejo ardente de buscar a tua presença segundo a ordenança. E eu peço a ti, renove forças, transforme, faça, meu Deus amado, algo novo e que a presença da arca traga vida, traga vitalidade, traga renovo e restauração. É o que eu peço a ti e agradeço em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.